Eu sou Ícaro Silva e eu tô falando sobre alguns pontos do livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, certo? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o livro 5. Na verdade, não é pouco, não é porque o livro é um pouco extenso, essa parte. São 19 capítulos, né? Claro que eu não vou falar de todos os capítulos e sobre tudo o que está aqui, entende? Eu vou falar sobre alguns pontos, certo? Pois bem, aqui nesse livro Montesquieu vai falar sobre as leis que o legislador decreta, que essas leis elas têm que estarem relacionadas ao princípio de cada governo, certo? Aí você me pergunta, sim, mas qual é o princípio de cada governo? Montesquieu vai trabalhar com a república, né? A república que ele divide em democracia e aristocracia. Ele vai trabalhar com a monarquia e o estado despótico. Então, são 4 tipos, né? Democracia, aristocracia, monarquia e despotismo, né? Pois bem, esse princípio, vamos relembrar um pouco que eu já mencionei em outros vídeos anteriores, certo? Que o princípio da democracia, esse princípio ele também pode ser considerado como a mola, que ele vai dizer que essa mola é a força, né? Faz parte da essência desse tipo de governo. Então, o princípio da democracia é a virtude, entende? Na aristocracia, o princípio é a virtude, mas é, é, a virtude ela é mais considerável na democracia do que na aristocracia, certo? E o princípio da monarquia qual é? É a honra, né? O princípio do despotismo é o temor, né? Vamos lembrar também qual é a natureza de cada tipo de governo. A natureza aqui também é a definição, né? Então, qual é a natureza de uma democracia, né? Ou melhor, qual é a natureza de uma república? Aí ele vai dizer, a natureza da república ela é o que? Em que uma parte, né, que o poder soberano se encontra nas mãos do povo, de todo o povo, né? Que isso aqui é considerado como a democracia. E a outra definição é o quê? Que o poder soberano, quando não se encontra nas mãos de todos, ele se encontra nas mãos de uma parte desse povo, que aqui é a democracia, né? Que o poder se encontra nas mãos das famílias aristocráticas, como ele vai dizer, né? E a natureza da monarquia, qual que é? É a natureza da monarquia é quando o poder soberano se encontra nas mãos de um só, né? E que esse rege o governo por leis estabelecidas, né? Regras e leis estabelecidas. E a natureza do Estado despótico é que, em primeiro, não há lei nenhuma, nem regra estabelecida, né? Aqui a natureza é baseada no capricho e na vontade, né? Aqui não há lei, né? Então, aqui já foi um breve resumo sobre praticamente 2, 3 livros que já foram mencionados atrás, né? Então, esse livro 5, como eu já disse, as leis relacionadas a esses princípios, ou seja, a virtude, a honra e o temor, certo? Então, o primeiro capítulo que ele vai falar aqui, né, que é a virtude do Estado político. O que é a virtude do Estado político? Aí vai dizer aqui, a virtude numa república é o quê? É o amor da república, entende? Então, aqui na democracia, né, na aristocracia tem que ter esse afeto, o amor à república, entende? Então, a virtude ela está relacionada ao amor quando se trata de república, certo? Porque a virtude aqui ela é um sentimento e não uma série de conhecimentos, né? Tenta
tentar lembrar aqui o que foi mencionado no primeiro livro, né, que Montesquieu diz que o homem se junta ou se separa tanto pelo sentimento quanto pelo conhecimento, entende? Então, pelo sentimento, os homens formam grupos, entende? Mas quando eles começam a adquirir o conhecimento, possivelmente se separam, dependendo dos acordos ou do contrato social. Lembrando que aqui ele compõe um dos contratualistas, né? Então, aí Montesquieu vai dizer o seguinte, que é raro que a corrupção comece pelo povo, né? Muitas vezes ela tira da mediocridade de suas luzes um apego mais forte ao que está estabelecido. Consegue entender? Então, é como você, vamos dizer, abusar da lei, né? Então, você tira mais proveito do que ela diz para você tirar, né? Então, o amor da pátria leva à excelência dos costumes, e a excelência dos costumes leva o amor da pátria. Esse ponto aqui de excelência, né, como uma questão de moderação e equilíbrio, a gente pode até lembrar de Aristóteles, em Ética Nicômaco, onde ele fala sobre o excesso e a falta, buscar sempre o meio termo. E quanto mais você conseguir se manter nesse meio termo, você pode ser considerado como uma pessoa virtuosa. Excelência. Aqui ele vai dizer o seguinte, sobre a pessoa, né? Quanto menos podemos satisfazer as nossas paixões particulares, mais nos entregamos a gerais. Isso aqui pode até se dizer que ele se baseou e até em Rousseau, porque Rousseau ele fala muito sobre essa a vontade geral e a vontade particular, sobre os interesses particulares e gerais, né? Que é o quê? Quando você, ó, quando a gente não pode satisfazer as nossas paixões individuais, a gente tem essa tendência de satisfazer as gerais. Ou melhor, quando a gente não pode realmente é porque a gente deve fazer as vontades gerais, né? Então, para quem tenta imaginar, não se pode fazer tudo só porque quer, entende? Porque isso seria uma vontade particular, né? Porque a lei refria, a lei vem como um freio, vem como uma rédea. Então, quando você quer fazer o que quer, então a lei vai lá e pega na rédea para manter o equilíbrio e volta para o seu lugar, né? Para você se voltar para as vontades gerais, né? Porque se todos pudessem fazer só o que quer, então a lei teria outro sentido, né? Então, a regra, ele vai dizer que a regra priva de todas as coisas sobre as paixões ordinárias se apoiam. Então, resta, pois, essa paixão pela própria regra que os aflige, entende? Então, a regra ela vai privar todas as coisas relacionadas às paixões ordinárias, né? Que de tal modo, em vez de você se voltar até para as coisas, sobre a paixão das coisas, você se volta a uma paixão pela própria regra. E para finalizar esse capítulo, Montesquieu vai dizer o seguinte: quanto mais contrariar as suas próprias inclinações, mais força você dará às que lhes deixa. Então, quanto mais você contradizer, né, colocar rédea nas suas próprias inclinações, mais você tenderá a seguir as inclinações daquilo que não é particular, mas que é comum, né? Pois bem, o capítulo 3, né, ele vai tratar sobre o que amor é esse, né? Sobre o amor na democracia. Então, se o amor é importante na democracia, então ele vai tentar refletir sobre que amor é esse, né? Esse afeto. Então, o amor da república, numa democracia,
é a própria democracia, entende? É, meio que não faz distinção, né? Então, esse amor da democracia ele está relacionado a uma igualdade e uma frugalidade, né? Pois bem, cada qual deve ter a mesma felicidade e as mesmas vantagens, né? Cada qual deve também experimentar os mesmos prazeres e formar as mesmas esperanças, né? Isso aqui se relaciona à frugalidade geral. Então, o amor da igualdade na democracia limita a ambição apenas ao desejo, à felicidade de prestar à pátria maiores serviços do que a outros cidadãos. Então, nem todos podem prestar-lhe serviços iguais, mas devem igualmente prestar serviço. Consegue entender que nem todos podem prestar serviços iguais, mas tem que prestar serviço, né? Então, ao nascer, ele vai dizer que assim que a gente nasce, né, a gente já contrai uma dívida imensa que não se pode quitar com a vida, né? Então, as distinções nascem do princípio da igualdade. Isso aqui é interessante até refletir. E, se não me engano, fala no livro da Imortalidade da Alma de Platão, né? Que, que, que a desigualdade está muito relacionada à igualdade porque uma define a outra, né? Então, é o que ele diz aqui, as distinções, ou seja, a desigualdade nasce da igualdade, né? Então, o amor da igualdade, que ele fala, como eu já mencionei, e o amor da frugalidade, né? Repetindo que o amor da igualdade na democracia limita a ambição, né, apenas ao desejo, à felicidade de prestar serviços maiores do que outros cidadãos, entende? Então, o da frugalidade limita o desejo de possuir a atenção exigida pelo para a família e até o supérfluo para a pátria. Então, aqui, nesse ponto da frugalidade, as riquezas dão o poder de que o cidadão não pode servir-se para si, né? Pois não seria igual, para você ter ideia, né? Que aqui então está muito interligado aqui a igualdade com a frugalidade, né? Então, a igualdade, todos devem prestar serviços, né? É, mesmo sabendo que os serviços não são iguais, mas não deve deixar de se prestar, né? E da frugalidade, mesmo sabendo que as riquezas dão poder, tem que se voltar para essa igualdade, né? Então, a respeito da riqueza, na frugalidade, Montesquieu vai dizer que a riqueza proporcionaria delícias que o homem tampouco poderia desfrutar, porque isso iria contra o amor à igualdade, né? Então, ele fala muito sobre o bom senso. Então, o bom senso e a felicidade dos particulares consiste em uma boa medida de mediocridade dos talentos e das riquezas, né? Então, uma república em que as leis tiverem formado muita gente medíocre, composta por gente moderada, governar-se governar-se moderadamente, né? Então, composta por gente feliz será muito feliz. O que é que ele quer dizer? Que a mediocridade faz parte da democracia, entende? Então, se houver a mediocridade numa democracia, ele está querendo dizer que a democracia se tornará feliz, né? O capítulo 4 ele vai tratar sobre como se aspira amor da igualdade e da frugalidade. Então, o amor da igualdade e da frugalidade é extremamente estimulado pela própria igualdade e frugalidade, né? Que isso é estabelecido pela lei, né? Então, na monarquia e no despotismo não se aspira à igualdade. Cada qual busca uma superioridade nesses tipos de governo.
Aqui, as pessoas de condição mais baixa não desejam dela sair, senão para serem senhoras dos outros, entende? Então, as pessoas aqui de condição mais baixa, pessoas pobres, não desejam sair dessa, dessa situação, senão para mandar nos outros, certo? Então, o mesmo ocorre com a frugalidade, entende? Então, para amá-la, cumpre praticá-la. Então, não, não são os que estão corrompidos pelas delícias que amarão a vida frugal, e eles tampouco amarão a frugalidade os que invejam ou admiram o luxo dos outros, né? Aqui as pessoas só têm diante dos olhos homens ricos ou homens miseráveis como elas mesmas, né? Como elas mesmas detestam a miséria. Então, para amarmos a igualdade e a frugalidade na República, precisa-se de leis estabelecidas. Aí você deve se perguntar o que é frugal, né? Aí no dicionário diz que frugal é uma pessoa que come pouco, né? Então aqui a igualdade são baseadas em leis estabelecidas, certo? Agora é o capítulo 5, que se trata de como as leis estabelecem a igualdade na democracia. Então, Montesquieu vai dizer o seguinte: quando o legislador faz semelhante partilha entre terras, né, de tamanhos iguais, ele não promulga leis para mantê-la, né? Não faz senão uma constituição passageira, né? Então, a desigualdade entrará pelo lado em que as leis não estiverem desprotegidas, né? E assim estará tudo perdido. O que é que ele quer dizer? Se ele faz a divisão das terras e dá apenas a palavra sem ser escrita, então ele está falando uma lei passageira, porque a lei escrita ela vai ser a prova em si de que aquilo foi dito, foi determinado pelo juiz, né? Pelo legislador, né? Então, quando a lei não é escrita, né? De certo modo, sem dúvida, né? Isso deixará uma brecha, né? Como ele diz aqui, porque estará desprotegido. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, se fosse permitido dar os bens a quem se quisesse e como se quisesse, então cada vontade particular perturbaria a da lei fundamental. Então seria muito difícil atender inúmeros desejos de vontades particulares, entende? Então aqui ele vai dizer, ele vai dar um exemplo, né? Aqui ó, era permitido desposar a irmã consanguínea e não a irmã uterina, né? Então, isso aqui era uma prática em Atenas que faziam antigamente, né? O que é que ele está querendo dizer aqui sobre a divisão de terras, né? Porque às vezes, é, para não ficar uma divisão de terra, para não ficar muito dividido, o que acontece às vezes, o irmão desposa a irmã, né? Para ter que juntar as porções de terra e formar só uma, entende? Aí Montesquieu vai dizer logo em seguida: quando desposava a irmã por parte de pai, tinha uma herança que era a do pai, né? Então, se desposasse a irmã uterina, poderia lhe deixar uma sucessão de duas heranças, né? Isso aqui antigamente, certo? Então, para manter essa partilha das terras na democracia, a lei ordenava que o pai de muitos filhos escolhesse um e, e desse os outros à adoção, né? Aí ele vai dizer o seguinte, mais em seguida: às vezes é bom que as leis não pareçam que não vão tão diretamente ao fim que se propõe. Às vezes é bom que as leis não pareçam ir
direta ou indiretamente ao fim que se propõe. Então, imagine-se que a lei seja uma pessoa que te observa a todo tempo, que ela só age quando você se desvia, no caso, né? Então, a democracia, né, a igualdade real é, é a alma do Estado na democracia, né? Então aqui, mas se a igualdade real é a alma do Estado, então ele vai dizer que isso é uma coisa muito difícil de implantar com uma certa exatidão, né? E que isso haja um respeito diante disso, né? Aí ele vai dizer, ó, que basta estabelecer um censo, né? Um censo que reduza ou defina as diferenças em certo ponto. A igualdade real é a alma do Estado democrático. Porém, para implantar uma igualdade real a todos é muito difícil. Mas temos o censo, né, que é meio que vai harmonizar as diferenças em certo ponto, né? Então ele vai dizer que toda igualdade deve ser tirada da natureza da democracia e do princípio da igualdade. Consegue ver aqui que como a igualdade e a desigualdade estão relacionadas direto? Então, toda desigualdade deve ser tirada da natureza da democracia e do princípio da igualdade, né? Então, a igualdade suprimida não é senão aparente, ou seja, pode-se dizer, de modo mais direto, uma igualdade aparente. Agora, iniciando aqui o sexto capítulo, que se trata de como as leis devem cultivar a frugalidade numa democracia. Então, numa boa democracia não basta que os lotes de terra sejam iguais, tem de ser pequenos, né? Porque isso facilitaria também, né? Porque onde há muita gente, né? Aí os lotes teriam que ser mais pequenos ainda para atender a todos. Isso atenderia, se os lotes atendendo a todos, então cumpriria o princípio da igualdade, né? Ele vai dizer que a desigualdade das riquezas propicia a frugalidade e a frugalidade propicia a igualdade das riquezas, e uma não vive sem a outra. Então, quando uma democracia se funda no comércio, pode acontecer de os particulares terem grandes riquezas e, e os costumes não serem corrompidos, né? Então, aqui ele fala de um espírito do comércio, que isso, ele vai tratar especificamente do comércio em outra parte do livro, futuramente, né? Então, o espírito do comércio tem que ter o quê? Aí ele vai dizer a frugalidade, né? Então, a economia, uma moderação, o trabalho, sabedoria, tranquilidade, ordem e regra, né? Então, esse espírito de comércio, enquanto subsistir, as riquezas não farão mau efeito, né? Mas quando acontece o mal, só vai acontecer o mal quando esse espírito cessa, né? Que surge um excesso de riqueza e destrói esse espírito de comércio. Então, quando surge esse mal que cessa esse espírito de comércio, surge as desordens e a desigualdade que ainda não se haviam mostrado, né? Então, quer dizer que antes já haviam essas desigualdades. Aí ele vai dizer que para conservar esse espírito de comércio, né, os principais cidadãos têm de praticá-lo. Então, as leis aqui elas devem favorecê-lo, né? Também tem que dividir as riquezas na medida que cresça, propiciar ao pobre uma situação financeira boa que dê para ele trabalhar para se manter, né? E por cada cidadão rico numa mediocridade que ele precise trabalhar para conservar ou adquirir, né? Aí ele vai usar exemplos aqui, né, que na Grécia havia duas repúblicas, que era a dos militares e a dos mercantes. Então, os militares, que era a Lacedemônia, né, eles tinham o objetivo de ficar ociosos, né?
Aí os mercantes, que era de Atenas, né, eles tinham um amor ao trabalho, né, e Solon, que era um pensador da época, ele definia a ociosidade como um crime, né? Então, cada cidadão prestasse conta da maneira de como vivia a vida, né? E para finalizar aqui, feito numa boa democracia em que só se vive, só se deve gastar para o necessário, cada qual deve tê-lo. Aí surge a pergunta: pois de quem o receberia, né? Quem é que queria receber? Que se remete à igualdade, né? Só se deve gastar o necessário, né? E cada qual deve tê-lo, porque a igualdade ela vai fazer isso acontecer, né? Ou pode surgir até como crítica, né? Deveria fazer isso, né? Propor igualdade a todos para que todos pudessem gastar é, o necessário para a sua subsistência, né? Então aqui a gente finaliza aqui esse capítulo. Já vamos para o próximo. Até a próxima. Agora vamos falar sobre o capítulo 7, que ele vai falar sobre outros meios de favorecer o princípio da democracia. Então, não se pode estabelecer uma divisão de terra igual das terras em todas as democracias, né? Porque a gente sabe que a democracia ela pode ser um conceito, pode ser o mesmo, mas a democracia não será a mesma coisa entre os países. Cada país, você vai ver que a democracia é distinta uma da outra, né? Então, estabelecer uma divisão de terra igual aqui seria impraticável e iria contra a Constituição, né? Aqui Montesquieu vai falar de um corpo físico, né? Que esse corpo físico seria por si mesmo a regra dos costumes. Que corpo seria esse? O Senado, né? Então, o Senado, onde iria estar a idade, virtude, a gravidade, onde os serviços iriam dar entrada. E quem iria administrar esse Senado? Os senadores, né? Que os senadores, ele vai dizer que são pessoas expostas aos olhos do povo como simulacros, né, dos deuses, né? A inspiração dos sentimentos que chegarão ao ser de todas as famílias. Então, esse Senado, ele deveria ter um apego com as instituições antigas, entende? Você se apegar com as instituições antigas, né? Em matéria de costumes, só se ganha. O que é que ele quer dizer? Então, eu vou falar aqui mais futuramente aqui nesse ponto, né? O povo corrupto raramente faz grandes coisas, né? Então, quase não se estabeleceram sociedades, nem fundaram cidades e nem criaram leis. Isso é o povo corrupto, certo? Então, já o povo de costumes simples e austeros fizeram a maior parte das instituições, né? Então, lembrar aos homens as máximas antigas, né, costuma ser trazê-los de volta à virtude. Só para você ter ideia, o exemplo, né, para a gente ter uma ideia da tripartição de poderes hoje, a gente vai se remeter em quem? Em Montesquieu, né, e entre os outros. A gente sempre está lendo e relendo os pensamentos antigos para a gente refletir a nossa realidade. Então, continuando aqui, se tiver havido alguma revolução e tiverem nova forma para o Estado, isso quase sempre só se pode ter sido feito, né, com esforços e trabalhos infinitos, né? Coisa que raramente a ociosidade e os costumes estiveram corrompidos, né? Então, se foram feitos grandes feitos, foram por conta do esforço do trabalho, né? Que isso raramente quem estava ali trabalhando, se esforçando para
fazer, compor um Estado melhor, de certo modo, não tinha seus princípios corrompidos, né? Então, durante um longo governo, vamos ao mal por declive imperceptível e só um esforço tornamos a subi-lo, né? Então, nada preserva mais os costumes do que a extrema subordinação dos jovens aos velhos. Uns e outros serão refriados, aqueles pelo respeito pelos anciãos e este pelo respeito a si mesmos, né? Então, a autoridade paterna é também altíssima para a preservação dos costumes, né? O que é que ele quer dizer aqui? É tudo se remetendo, se voltando para as máximas antigas, certo? A gente sempre buscar os ensinamentos da autoridade paterna, do avô, do bisavô, entende? Então isso vai sempre passando. Tem um livro, tem uma parte do livro de Walter Benjamin que fala sobre a narração, como a tradição é passada, como os valores são passados de geração a geração através da narração, que isso pode ser usado até como exemplo aqui, né? Então aqui quando as máximas antigas, né? Como quando está havendo ausência de justiça, pode ser citado Cícero e entre outros filósofos que tratavam de justiça, né? Para que a virtude renasça, se renove e assim continue coexistindo o Estado, né?